Eu estou tentando entender um pouco sobre o Antigo Testamento. E aí o livro-texto base que eu estou usando, esse aqui, ó, lá do Ensinai, que é um curso de teologia nível médio da Assembleia de Deus, que eu fiz há muitos anos, 2013, 2014, 15, mais ou menos por aí. É um curso extenso, não é um curso rápido não, dá uns 2 anos. E aí esse é um livro específico, né, sobre o Antigo Testamento. Aqui no canal eu estou gravando vídeos sobre teologia, sendo que essa é a playlist geral, né, de teologia. Agora, o vídeo específico de hoje sobre o Antigo Testamento é uma playlist específica de teologia. E o livro-texto é esse que acabo de mostrar do Ensinai, que é um curso ministerial, ou seja, não é de nível superior, é de nível médio. Então, o tema do vídeo de hoje será Samuel, simplesmente Samuel, o personagem em si, né, como pra gente ter uma visão panorâmica do livro que leva o seu nome, inclusive, na Bíblia, porque na sequência, Gênesis, Êxodo, a Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento começa a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel, depois 1 Reis, segundo livro dos Reis, 1 Crônicas e assim por diante. Mas o fato é que existe, então, 2 livros, que provavelmente eram apenas um, mas enfim, existem 2 livros atualmente na Bíblia que se chama Samuel. E eu estou aqui nesse canal, nesse vídeo de hoje, então, tratando justamente sobre esse personagem. No vídeo passado eu já fiz uma introdução sobre o primeiro livro de Samuel, Considerações Iniciais, visão panorâmica também. E vamos lá ao personagem, porque os 3 personagens que aparecem de forma recorrente aí nesse livro, primeiro é o próprio Samuel, em segundo é Saul, que será o assunto do próximo vídeo, e também Davi. São os 3 principais personagens que aparecem no primeiro livro de Samuel. Então vamos lá, Samuel. Profeta, juiz e sacerdote. Então aqui estão os ofícios, né? O que é que ele fazia? Ele era um profeta, ele era um juiz e ele era um sacerdote. O que nós chamaríamos hoje em dia de profissão. Então, profeta, juiz e sacerdote. Conforme se depreende o texto, ou seja, conforme se lê o texto, se entende o texto, 1 Samuel, capítulo 1 até o capítulo 7, ele era um profeta, juiz e sacerdote, conforme que se compreende do texto que está relatado lá no primeiro livro de Samuel, do capítulo 1 ao 7. Samuel desempenhou função fundamental na mudança da forma do governo de Israel. Ele foi um líder carismático e verdadeiro defensor da ordem e da justiça. E aqui temos uma citação agora de Lasser. Atualmente, ou melhor, atuando numa variedade de funções, ele serviu fielmente às tribos de Israel quando as expressões externas exercidas contra Israel pelos filisteus exigiram mudanças extremas no campo social e político. Para seu crédito, Samuel foi capaz de moldar o futuro de Israel ao mesmo tempo em que se apegava às práticas da aliança e insistia nelas. Então essa é uma citação. O último texto diz o seguinte: Samuel foi o último dos juízes. E embora tenham existido outros profetas antes dele, foi o primeiro a exercer o ministério profético como ofício de fato. Bom, na verdade, no Antigo Testamento, naquela sequência que eu disse, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, veja que o livro que vem antes de 1 e 2 Samuel é Juízes. Então houve um período ali do povo hebreu, depois que eles foram libertados do Egito, caminharam por muitos anos pelo deserto e até que chegaram à Terra Prometida. Lá eles conseguiram conquistar a terra. Esse período de conquista está relatado principalmente, né, no livro de Josué. E depois disso houve um período pós-Josué que se chamou o período dos juízes. Então o Israel teve diversos líderes, não como um todo, mas em locais mesmo, que foram líderes de tribos específicas, talvez até de famílias específicas. E aí, então, disse que Samuel, conforme o nosso texto aqui, foi o último dos juízes. Houveram diversos juízes e Samuel foi o último deles. Por quê? Depois de Samuel já vem o período da monarquia israelita. Sua atuação em Israel no período crucial, o dos juízes, e da transição do tipo de governo, como eu acabo de mencionar, está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 1, 12, verso 26 e 16, verso 1. Foi importantíssima na história dos hebreus de Israel, visto que conduziu o povo à observação referente ao culto de Deus, 1 Samuel capítulo 7, e estabeleceu o ofício dos profetas no seu devido lugar, 1 Samuel 19, 20, Atos 3, 24, 13, 20 e Hebreus 11, 32. Bom, então esse foi o breve vídeo de hoje, apenas com uma noção de quem tenha sido Samuel e que é o personagem principal do livro que leva seu nome, né? 1 e 2 Samuel. Próximo vídeo tratarei sobre Saul, e no vídeo anterior eu trouxe uma visão panorâmica ainda mais introdutória do que essa sobre o primeiro livro de Samuel. Valeu!